Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, o qual era de 16 anos, e puseram-no por rei em lugar de Amazias seu pai. Edificou ele Elote, e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. De 16 anos era Uzias quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que havia feito Amazias seu pai, e persistiu em buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido em visões de Deus, e nos dias que ele buscou ao Senhor, ele lhe prosperou, e saiu, e lutou contra os filisteus, e rompeu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, e na terra dos filisteus, e deu-lhe Deus ajuda contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os amonitas, e deram os amonitas presentes a Uzias, e divulgou-se seu nome até a entrada do Egito, porque se havia feito altamente poderoso. Edificou também Uzias torres em Jerusalém, junto à porta do ângulo, e junto à porta do vale, e junto às esquinas, e as fortificou. Assim edificou torres no deserto, e abriu muitas cisternas, porque teve muitos gados, assim nos vales como nas planícies, e vinhas, e lavouras, assim nos montes como nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Teve também Uzias esquadrões de guerreiros, os quais saíam à guerra em exército, segundo o que estavam por lista feita por mão de Jeiel escriba e de Mazeas governador, e por mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes de famílias, valentes e esforçados, era 2.600, e sob a mão destes estava o exército de guerra, de 307.500 guerreiros poderosos e fortes para ajudar ao rei contra os inimigos, e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de tirar pedras, e fez em Jerusalém máquinas por artifício de peritos, para que estivessem nas torres e nos baluartes, para lançar setas e grandes pedras, e sua fama se estendeu longe, porque se ajudou maravilhosamente, até fazer-se forte. Mas quando foi fortificado, seu coração se enalteceu até corromper-se, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E entrou atrás dele o sacerdote Azarias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, dos valentes. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes já eram consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. E irou-se Uzias, que tinha o incenso na mão para queimá-lo, e nesta sua ira contra os sacerdotes, a lepra lhe surgiu na testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E olhou-lhe Azarias o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes, e eis que a lepra estava em sua testa, e fizeram-lhe sair apressadamente daquele lugar, e ele também se deu pressa a sair, porque o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias foi leproso até o dia de sua morte, e habitou em uma casa separada, leproso, pelo que havia sido separado da casa do Senhor, e Jotão seu filho teve cargo da casa real, governando ao povo da terra. Os demais dos feitos de Uzias, primeiros e últimos, escreveu-os Isaías profeta, filho de Amós, e descansou Uzias com seus pais, e sepultaram-no com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram: leproso é. E seu filho Jotão reinou em seu lugar. De 25 anos era Jotão quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que havia feito Uzias seu pai, salvo que não entrou no templo do Senhor, e o povo corrompia-se ainda. Edificou ele a porta maior da casa do Senhor, e no muro da fortaleza edificou muito. Ademais edificou cidades nas montanhas de Judá, e preparou palácios e torres nos bosques. Também teve ele guerra com o rei dos filhos de Amon, aos quais venceu, e deram-lhe os filhos de Amon naquele ano 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe deram os filhos de Amon, e o mesmo no segundo ano, e no terceiro. Assim que Jotão foi fortificado, porque preparou seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Os demais dos feitos de Jotão, e todas suas guerras, e seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Quando começou a reinar era de 25 anos, e 16 reinou em Jerusalém. E descansou Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Acais seu filho. De 20 anos era Acais quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, mas não fez o que era correto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e ademais fez imagens de fundição aos Baalins. Queimou também incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou seus filhos por fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel. Assim sacrificou e queimou incenso nos altos, e nas colinas, e debaixo de toda a árvore espessa, pelo qual o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais lhe derrotaram, e tomaram dele uma grande presa, que levaram a Damasco. Foi também entregue em mãos do rei de Israel, o qual o derrotou com grande mortandade. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá em um dia 120.000, todos eles homens valentes, porquanto haviam deixado ao Senhor o Deus de seus pais. Assim Zicri, homem poderoso de Efraim, matou Amazeias filho do rei, e Azricão seu mordomo, e a Eucana, segundo depois do rei. Tomaram também cativos os filhos de Israel de seus irmãos 200.000, mulheres, meninos e meninas, a mais de haver saqueado deles um grande despojo, o qual trouxeram a Samaria. Mas um profeta do
Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse, estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês, mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora haveis determinado sujeitar a vós a Judá e a Jerusalém por servos e servas, mas não haveis vós pecado contra o Senhor vosso Deus? Ouvi-me, pois, agora, e voltai a enviar os cativos que haveis tomado de vossos irmãos, porque o Senhor está irado contra vós. Levantaram-se então alguns homens dos principais dos filhos de Efraim, Azarias filho de Joanã, e Berequias filho de Mesilemote, e Jeisquias filho de Salum, e Amasa filho de Adlai, contra os que vinham da guerra. E disseram-lhes, não metais aqui os cativos, porque o pecado contra o Senhor será sobre nós. Vós tratais de acrescentar sobre nossos pecados e sobre nossas culpas, sendo suficientemente grande nosso delito, e a ira do furor sobre Israel. Então o exército deixou os cativos e a presa diante dos príncipes e de toda a multidão. E levantaram-se os homens nomeados, e tomaram os cativos, e vestiram do despojo aos que deles estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e ungiram-nos, e conduziram em asnos a todos os fracos, e levaram-nos até Jericó, cidade das palmeiras, próxima de seus irmãos, e eles voltaram a Samaria. Naquele tempo enviou a pedir o rei Acais aos reis da Síria que lhe ajudassem, porque a mais disto, os edomitas haviam vindo e ferido aos de Judá, e haviam levado cativos. Assim os filisteus haviam invadido as cidades da planície, e ao sul de Judá, e haviam tomado a Bet-Semes, a Aijalon, Gederote, e Socó com suas aldeias, Timna também com suas aldeias, e Ginzo com suas aldeias, e habitavam nelas. Porque o Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acais rei de Israel, porquanto ele havia desnudado a Judá, e rebelado-se gravemente contra o Senhor. E veio contra ele Tiglat-Pileser, rei dos assírios, pois o oprimiu, e não o fortificou. Ainda que Acais tenha despojado a casa do Senhor, e a casa real, e as dos príncipes, para dar ao rei dos assírios, contudo isso ele não lhe ajudou. Ademais o rei Acais no tempo que aquele lhe afligia-se, acrescentou transgressão contra o Senhor, porque sacrificou aos deuses de Damasco que lhe haviam ferido, e disse, pois que os deuses dos reis da Síria lhes ajudam, eu também sacrificarei a eles para que me ajudem, bem que foram estes sua ruína, e a de todo Israel. A mais disso recolheu Acais os vasos da casa de Deus, e quebrou-os, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez altares em Jerusalém em todos os cantos. Fez também altos em todas as cidades de Judá, para queimar incenso aos deuses alheios, provocando assim a ira ao Senhor o Deus de seus pais. Os demais de seus feitos, e todos seus caminhos, primeiros e últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E descansou Acais com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Jerusalém, mas não lhe meteram nos sepulcros dos reis de Israel, e reinou em seu lugar Ezequias seu filho. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja da parte de Deus, e as que existem são ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que lhe resistem trarão a si mesmos condenação, pois os que possuem autoridade não causam temor à boa obra, mas sim ao mal. Queres tu não ter medo de autoridade? Faz o bem, e dela receberás elogio, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Porém, se fizeres o mal, teme, porque ela não traz a espada em vão, pois é serva de Deus, vingadora, para castigar a quem faz o mal. Portanto, é necessário estar sujeito não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por isso também pagais impostos, porque são servidores de Deus, atendendo a essa função. Dai a cada um o que deveis, a quem imposto, imposto, a quem taxa, taxa, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor uns aos outros, pois quem ama o outro tem cumprido a lei. Porque estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento que há, nesta frase se resumem: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, o cumprimento da lei é o amor. Além disso, conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está se acabando, e o dia, chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos de maneira decente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em pecados sexuais ou depravações, não em brigas, nem em inveja. Em vez disso, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em realizar os desejos da carne. Até o jovem é conhecido pelas suas ações, se sua obra for pura e correta.